Orando com o santo do dia 19 de outubro. Entre os santos de hoje escolhemos São Paulo da Cruz, um santo muito especial, um daqueles que também contemplou, meditou a paixão de Cristo e deixou um grande legado para a igreja. Paulo Francisco Danei, piemontês, nascido em Ovala, perto de Gênova, norte da Itália, em 1694. E é o fundador da Congregação dos Clérigos Descalços da Santa Cruz e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um título tão longo que foi imediatamente simplificado pelo povo cristão, que resumiu no nome passionista da paixão de Jesus. E, portanto, São Paulo da Cruz é o fundador dos passionistas, ramo masculino e feminino, um legado extraordinário, uma contribuição extraordinária para a igreja, sobretudo na contemplação daquele que é o centro do mistério da nossa fé, que é a paixão de Cristo, muitas vezes relegada a um segundo plano, mas é o centro. A própria Eucaristia, o centro da Eucaristia é a morte de Jesus, é o sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício, santo sacrifício, é a vida do Senhor ofertada por nós. Amados, ele realmente foi um grande santo. Meditou, e a essência da sua congregação é precisamente essa. Meditam e pregam a paixão de nosso Senhor. Paulo Francisco Danei, com a idade de 19 anos, ouvindo um sermão sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, decidiu colocar-se ao seu serviço e pensou em executar imediatamente seu programa, alistando-se como voluntário no exército que os venezianos estavam montando para uma expedição contra os turcos. Mas pretensa cruzada tinha em mira só interesses materiais. Mas ele amadureceu a sua vocação, que a princípio ele não tinha ainda aquela ideia ou aquele apelo para se consagrar, para a consagração religiosa ou sacerdotal. Mas ele cresceu num lar muito piedoso, ajudando, aliás, o pai no comércio e pouco a pouco foi despertando nele o chamado de Deus, o chamado realmente do Senhor se faz na simplicidade e no ordinário da vida, é verdade? E assim aconteceu com Paulo da Cruz. Aos 26 anos de idade, Paulo sentiu atração especial para realizar alguma iniciativa apostólica que despertasse nos fiéis o amor e a devoção à paixão e morte de Cristo. Confiou o seu segredo ao bispo de Alexandria, o qual, após madura reflexão, aprovou o plano e lhe deu o hábito preto com uma cruz branca sobre o peito, encimada do santo nome de Jesus. Desde aquela data quis chamar-se Paulo da Cruz. O mesmo bispo autorizou Paulo a ensinar a doutrina cristã ao povo. Com o crucifixo na mão, essa é a cruz passionista, a cruz dos exorcistas. Nessa cruz tem a relíquia de sete passionistas, inclusive no alto está a relíquia de São Paulo da Cruz. É uma relíquia muito importante, ex corpore. Pois bem, então Paulo começou assim
os seus primeiros passos. Suas práticas sobre a Sagrada Paixão causavam profunda impressão e realizaram comoventes conversões. A pregação era acompanhada por uma vida de austera penitência. Sua alimentação consistia só de pão e água. Sua cama era o duro chão ou umas tábuas. A fama de seu zelo apostólico e de sua vida mortificada e santa fez que o bispo lhe conferisse as sagradas ordens sacerdotais. E pouco depois o Papa Bento XIII lhe desse a licença de aceitar candidatos em seu noviciado. Nascia assim oficialmente a sua congregação religiosa, uma nova congregação religiosa dos padres passionistas, cuja finalidade era afirmar nos corações dos fiéis uma grande devoção à paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar missões populares a fim de levar o povo à conversão. Os religiosos desta congregação, além dos 3 votos tradicionais de castidade, pobreza e obediência, deviam emitir um 4º voto, obrigando-se a trabalhar pela propagação entre os fiéis da devoção à Sagrada Paixão. As práticas de São Paulo da Cruz sobre a paixão de Cristo operaram milagres nas almas dos mais empedernidos pecadores. Padre, disse-lhe certa vez um oficial militar, eu estive no tumulto da batalha, presenciei terríveis massacres na guerra, sem estremecer, mas as suas práticas fazem-me tremer da cabeça aos pés. Paulo, pregando, parecia ser tomado todo de amor divino. Falando do amor de Jesus na Eucaristia, dos tesouros insondáveis do sacrifício da missa, ou tratando da devoção de Nossa Senhora das Dores, seu rosto se transfigurava e o ardor com que falava se comunicava aos ouvintes. Durante 40 anos, Paulo da Cruz percorreu imensas regiões, pregando missões e exercícios espirituais, dedicando-se à direção das almas. Extraordinário a missão de São Paulo da Cruz e da congregação dos passionistas, que são os padres que pregam a paixão do Senhor. Uma coisa que chama a atenção em Paulo da Cruz: eremita e pregador. Impressionante. Ele tem uma profundidade espiritual impressionante, e isso tudo vem desse espírito justamente de silêncio, da sua austeridade, a vida penitencial que ele leva. E os frutos foram e são abundantes, muito abundantes. Então ele fundou a congregação dos padres e também a congregação feminina. Vendo os frutos reluzentes que a congregação nascente fazia brotar no coração dos fiéis, Padre Paulo sentiu no coração a necessidade de fundar também o ramo feminino de passionistas, monjas maravilhosas, monjas de clausura, contemplativas, que oram e contemplam e meditam o mistério da paixão. E ele fundou então o ramo feminino, e elas são dedicadas à vida contemplativa e de oração pela missão dos padres. Assim nasceu a congregação
das irmãs passionistas. Olha, foram muitos os milagres na vida de São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz nunca abandonou a vida de oração, sacrifício e penitências. Usava sempre o hábito preto de sacerdote, adornado com uma cruz branca que lembrava a sua missão de pregar sobre a paixão de Cristo. Além disso, dedicou-se ele a escrever várias obras que ajudaram a muitos na fé. Muitos foram os doentes curados milagrosamente após a oração de São Paulo da Cruz. Ele sempre atribuía essas curas à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Nossa Senhora das Dores. Os últimos anos de Paulo da Cruz foram marcados pelos sofrimentos. Deus o queria associar às dores da cruz. Faleceu aos 18 de outubro de 1775, com 81 anos de idade, e foi canonizado pelo Papa Pio IX em 1867. Em seus escritos e exemplos, insistiu que as comunidades passionistas nunca deixassem de ser lugares que promoviam a experiência de Deus e ensinassem os caminhos da oração profunda. Amém. Glorioso e eterno Deus, que conferistes a São Paulo da Cruz a graça das grandes iniciativas cristãs, fazendo-o fundador dos padres passionistas. Concedei-nos a graça de sermos sempre diligentes e fiéis para as coisas de Deus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Que coisa maravilhosa. Orando com o Santo do Dia, caminho de excelência no seguimento do Senhor. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Você que está no YouTube, por favor, dê o seu like, o seu joinha, é tão importante para qualificar esse conteúdo. Também no Facebook, curta. E peço você que está no YouTube, por favor, se inscreva em nosso canal. E obrigado pela participação. E até o próximo. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal. Receba a bênção com essa relíquia de São Paulo da Cruz e santos passionistas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Obrigado e até o próximo.